Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 19 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, e os discípulos de Jesus não. Então, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: por que nós jejuamos e os discípulos de Jesus não? Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está presente? Eu vos digo que não, que enquanto o noivo está presente, os amigos não devem jejuar. Mas chegará um dia em que o noivo lhe será tirado, então sim, aí eles jejuarão. Não se toma remendo de um pano novo para colocar numa veste velha. Caso contrário, o remendo novo vai puxar e o rasgo da veste velha será pior. Por isso, remendo novo deve ser colocado em pano novo. Também eu vos digo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho vai fermentar e os odres velhos vão explodir e vai se perder o vinho e os odres. Por isso, o vinho novo deve se colocar em odres novos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos diante de um texto de evangelho muito conhecido para nós, porque constantemente nós os escutamos nas liturgias. Agora, às vezes nós ficamos perdidos no sentido desta parábola que Jesus conta para os discípulos. E é muito importante que eu e você aprendamos a ter discernimento para que a gente possa beber a água viva que emana da palavra de Deus. Caso contrário, nós ficaremos presos somente na letra do texto. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, a letra não serve para nada se o espírito não está ativado, se nós não temos discernimento do espírito. E o Senhor julga as retas intenções dos corações, e não os ritos externos, e não as coisas externas que nós realizamos, ainda que essas coisas externas, os ritos, eles são muito importantes. Agora, se eles carecem, se eles estão esvaziados de sentidos interiores, então todos os ritos ficam esvaziados e sem sentido também. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro do profeta Samuel, nós vamos encontrando o Senhor renegando a vocação de Saul. Saul fora eleito para ser rei de Israel. Saul fora eleito para viver a obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, de tal modo que ele realizava às vezes ações externas e ritos externos, mas porém ele não vivia um espírito de obediência. As retas intenções do seu coração estavam então equivocadas. Havia um divórcio entre o que ele fazia e também a reta intenção do seu coração. Por isso, o profeta Samuel vai se aproximar então de Saul nesse momento e vai pedir a ele para prestar conta das suas ações, da sua administração. E ele vai tentar argumentar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o profeta vai dizer, mas não fostes obedientes à palavra do Senhor. Não vivestes a obediência à palavra do Senhor. De modo que os seus ritos externos e as suas ações externas estavam divorciadas, careciam de sentido profundo de retas intenções do coração. Então, o Senhor vai dizer para Saul: você não deve ser rei. Você não deve continuar o ministério que eu te designei, porque as suas intenções profundas de coração são contraditórias, são contrárias àquilo que eu espero. E ele vai dizer: a obediência está acima dos sacrifícios. A obediência à palavra do Senhor, a obediência à vontade do Senhor é maior do que os ritos e os sacrifícios que nós realizamos.
Então o profeta vai acusar o rei Saul de não estar mais conduzindo o povo de acordo com a obediência do Senhor. Então o Senhor manda o profeta Samuel até Saul e dizer a ele: você está sendo desligado, você está sendo destituído, porque as suas intenções de coração são contraditórias. Você não vive a obediência. Apesar de realizar ritos, apesar de realizar coisas externas, as suas intenções profundas de coração são contraditórias. Você não está de acordo com aquilo que o Senhor espera de você, por isso, a partir de hoje, não será mais rei de Israel. O Senhor retira o espírito que havia concedido a Saul. O Senhor retira esse espírito. Daí nós vamos entender o Salmo 94, ó Senhor, não retireis de mim o vosso Santo Espírito, porque eu e você, a partir das desobediências do coração, a partir dos desvios do coração, nós podemos perder também este Espírito. Então, aqui está agora para que nós possamos compreender o texto do Evangelho de hoje. Os discípulos de João Batista e dos fariseus estão jejuando. Eles estão jejuando para que venha o reino de Deus. Quer dizer, eles fazem um sacrifício para que venha o reino de Deus, para que venha o enviado dos céus. Agora Jesus está refletindo então e dizendo: mas como que os meus discípulos podem jejuar, se eu já estou presente no meio deles? Porque o noivo é Jesus. Jesus é o realizador das Escrituras. Jesus realiza o Antigo Testamento. Então ele vai dizer: como que os meus discípulos podem jejuar se eu estou presente no meio deles? Mas vai chegar um dia em que eu serei tirado. Então aí sim eles jejuarão. Agora vem a parte mais sensível e a parte mais importante do texto, onde Jesus vai utilizar duas figuras de linguagem: um remendo de pano novo em tecido velho e o vinho novo em odres velhos. Para nós compreendermos esse texto, é necessário que a gente tenha em consciência uma palavra de Jesus a Nicodemos: aquele que não nasce do alto não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos vai dizer: mas como que alguém pode nascer de novo, sendo velho? Jesus diz então que para acolher a sua mensagem, para acolher o seu evangelho e para acolher o plano de salvação do Senhor, faz-se necessário morrer para uma vida antiga e ressurgir para uma vida nova. Daí que o sentido do nosso batismo significa sermos sepultados com o Senhor, significa que morremos para uma vida velha, para ressurgirmos para uma vida nova. Quer dizer, as condutas devem ser novas. Os valores devem ser novos. O modo de ver, de se entender, de se relacionar também deve ser novo. É impossível acolher o Evangelho de Jesus continuando uma vida velha. É impossível acolher o Evangelho de Jesus continuando com tradições antigas, com ações antigas. Faz-se necessário morrer e nascer de novo. É o princípio do Evangelho de Mateus, quando ele vai falar das bem-aventuranças. Morrer para nascer de novo. Isso serve para mim e serve para você. De tal modo que nós não podemos pegar os valores do Evangelho, os princípios do Evangelho de Jesus, o plano de salvação de Jesus e continuarmos levando uma vida velha, um homem velho, com ações velhas, com ações contraditórias. Isso seria, então, colocar remendo novo em tecido velho. Isso seria colocar vinho novo em odres velhos. E Jesus diz: será impossível? Porque o remendo novo, do pano novo, vai forçar, vai puxar o tecido velho e o rasgo ficará pior. E se o vinho novo é colocado em odres velhos, o vinho novo vai fermentar, vai explodir o odre velho, assim vai se perder o vinho e vai se perder também o odre. Então, vinho novo em odre novo. Quer dizer, para acolher a mensagem do Evangelho, para viver os valores do Evangelho e para vivenciar o plano de salvação de Jesus, faz-se necessário uma vida nova. Daí a necessidade da conversão, que eu e você precisamos pedir constantemente ao Senhor. Grande e magnífico Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento, e não acolher o Evangelho levando uma vida velha. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.